Graça e paz, irmãos. Estamos avançando em la exposição de Eclesiastés. Estamos hoje no capítulo de número 9. E les invito a que abram suas Bíblias em Eclesiastés, capítulo 9. E vamos a ler todo o capítulo que temos para hoje. Eclesiastés, capítulo 9. Eu vou ler. Ciertamente he dado mi coração a todas essas coisas para declarar todo isto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma maneira a todos. O mesmo sucesso ocorre al justo y al impío, al bueno y al limpio, y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que um mesmo sucesso acontece a todos, e também que o coração de los hijos de los hombres está lleno de mal e de insensatez em seu coração durante sua vida, e depois de isto se vão a los muertos. Aún há esperança para todo aquele que está entre los vivos, porque melhor é perro vivo que leão muerto, porque los que viven sabem que han de morrer, pero los muertos nada sabem, ni tienen más paga, porque su memória é puesta em ouvido. Também su amor e su ódio e sua envidia feneceram já, e nunca mais tendrão parte em todo lo que se hace debajo del sol. Anda e come tu pão com gozo, e bebe tu vinho com alegre coração, porque tus obras já são agradáveis a Deus. Em todo tempo sejam blancos tus vestidos, e nunca falte unguento sobre tu cabeça. Goza de la vida com la mujer que amas, todos os dias de la vida de tu vanidade, que te são dados debajo del sol, todos os dias de tu vanidade. Porque esta é tu parte em la vida, e em tu trabalho com que te afanas debajo del sol. Todo lo que tiene todo que te viniere a la mano para hacer, hazlo segundo tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que el tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos a la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlaçados los hijos de los hombres en el tiempo malo, quando cae de repente sobre ellos.
Também vi essa sabedoria debaixo do sol, la qual me parece grande, uma pequena cidade e poucos homens em ella, e viene contra ella um grande rei, e lá assedia e levanta contra ella grandes baluartes. E se halla em ella um homem pobre, sábio, el qual libra a la cidade com sua sabedoria. E nadie se acordava de aquele homem pobre. Então dijo yo, mejor es la sabedoria que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, e não sejam escuchadas suas palavras. Las palabras del sábio, escuchadas em quietude, são mejor que el clamor del Senhor entre los necios. Mejor es la sabedoria que las armas de guerra, pero el pecador destruye mucho bien. Vamos orar. Padre, estamos uma vez mais considerando o livro de Eclesiastés. E vemos como Salomão nos mostra a realidade dura da vida. Quando miramos solamente neste plano terrenal. Pero Salomão também nos leva a mirar hacia Cristo, hacia a eternidade. Padre, como nós necessitamos de tu graça para mirar o mundo criado e a la vez mirar ao Criador. Padre, ilumina nossa mente nesta manhã, para que podamos entender esse texto que acabamos de ler. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Todos queremos seguridade, verdade? Amém. Queremos fazer um plano médico, um seguro de vida, um seguro contra incêndio. Sempre queremos seguridade. Queremos saber que vai passar, quanto tempo tendremos, se nosso esforço saldrá bem, se as coisas terminarão como esperamos. Pero Salomão, nesse capítulo, nos mira com honestidade e nos diz: tu não controlas o amanhã. Não controlas o tempo, não controlas o resultado, não puedes impedir a muerte e tampouco puedes garantizar o éxito. Pero esse passagem não foi escrito para hundir-nos em la desesperação e tampouco em la tristeza. Salomão escreve este capítulo para ensinar-nos a viver. Salomão não nos leva ao desespero, pero nos mostra o caminho da sabedoria. Salomão não nos empurra ao medo, pero nos propõe uma vida sóbria, agradecida, diligente delante de Deus. Como bem señalam os comentaristas, esse texto une duas verdades que a vezes nos cuesta manter juntas. La realidade dura de la muerte y la bondad real de los dones de Dios en esta vida. Hermanos, esse sermão poderia ser resumido em las seguintes palavras: já que não controlas tu tempo, vive hoje com gratitude, com diligência e com sabedoria diante de Deus. O título desse sermão, como mencionou César, é Vivir Bem quando não controlamos o mañana. E bajo esse título, eu quero compartilhar 3 verdades importantes para nós que estamos aqui hoje. E para os que vão escutar esta prédica por las redes sociais.
Primeiro ponto, nossa vida está em las manos de Deus, não em nossas manos. Ponto 2, por isso devemos receber com gratitude os dones de Deus hoje. E ponto 3, por isso devemos trabalhar com diligência e caminhar com sabedoria mientras tengamos tempo. Com isso delante de nós, avancemos ao primeiro ponto do texto. Nossa vida não está em nossas manos, nossa vida está em las manos de Deus. Versículo 1 a 6. O capítulo 9 começa dizendo que os justos, os sábios e suas obras estão em las manos de Deus. E essa é uma das frases mais consoladoras de todo o capítulo. Antes de falar de la muerte, antes de falar acerca de la incertidumbre, del dolor, o Espírito Santo nos recuerda isto. A vida de los hijos de Deus não está suelta, está em suas manos. Está em las manos de Deus. Hermanos, se somos creyentes, se confiamos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nossas vidas estão em las manos de Deus. E isso harmoniza muito bem com os textos de Salmo 31:15, que diz: em tus manos estão mis tempos. E também está de acordo com o que diz Mateus 10, 29 a 31, onde o Senhor Jesus ensina que nenhum pajarillo cai em terra sin el Padre lo permita. La doutrina que temos delante de nossos olhos sempre ha insistido que a providência de Deus não é uma ideia fria, lejana, abstracta. A doutrina trata do governo sábio, santo e personal de Deus sobre todas as coisas. Agora bem, imediatamente Salomão nos disse algo incômodo nesse capítulo. Aunque el justo está em la mano de Deus, não pode ler toda a providência de Deus em las circunstâncias visíveis. Justos e malos muerem. Sábios e nécios muerem. Religiosos e não religiosos muerem. Fuertes e débiles muerem. E además, nos versículos 11 e 12, Salomão añade que não sempre gana el mais veloz, ni vence el mais fuerte, ni prospera el mais capaz. Hermanos, isso significa que a vida não funciona como uma máquina de recompensas imediatas. Não podemos dizer, se hago todo bem, então necessariamente me irá bem em todo. Esse não é o mensagem de Eclesiastés capítulo 9. E sejamos sinceros, hermanos, tampouco é a experiência da vida. Salomão está corrigindo uma falsa confiança. A falsa confiança de pensar que eu manejo minha vida e eu garantizo meus resultados. Eu asseguro meu futuro. Não é isso que Salomão está ensinando. Tus capacidades importam, pero não são soberanas. Tu esforço vale, pero não controlas os resultados. E aqui há uma palavra pastoral muito necessária. Talvez alguém ha venido aqui carregando uma pergunta dolorosa. Se ha procurado andar com Deus
Se he procurado andar com Deus, por que me passa isto? Por que essa pérdida? Por que essa enfermidade? Por que essa porta cerrada? Eclesiastes, hemos visto que Salomão não dá respostas fáceis, pero sim dá uma base firme. E nesse capítulo, Salomão nos disse que aunque não entendas todo lo que Deus hace, sigues estando em sua mano. Os teólogos insistem em que o mistério da providência não cancela, não anula a soberania de Deus. Mas bem, lo que hace é que nos chama a confiar em Deus, que sabe lo que nós não sabemos. Também há uma advertência clara aqui. Se a vida está em las manos de Deus, então a autossuficiência que o ser humano tanto busca é uma ilusão. Santiago, no capítulo 4, versículos 13 a 15, lo disse com claridade: não digamos, amanhã iremos, negociaremos, ganharemos, sim ayandi, se el Senhor quiere. O problema não é planificar. Esse não é o problema. O problema é planificar como se fuéramos dueños del tiempo, como se pudiéramos garantizar os resultados por nossa própria força. E Salomão vai aún mais lejos. Salomão nos recuerda que a morte chega a todos. Isso humilha nosso orgulho, pero também nos desperta. O texto não nos deixa dormir espiritualmente, nos obriga a mirar a realidade de frente, nos obriga a ver que o mundo é duro. Os comentaristas observam que Salomão quer arrancar-nos da fantasia de uma vida bajo nosso controle para ensinar-nos a viver delante de Deus com sobriedade e com verdade. A primeira grande verdade do passagem é esta: tu vida não está em tus manos, pero sí está em las manos de Deus. E isso, mis hermanos, cambia todo. E se isso é verdade, então surge a pergunta natural: como devo viver? Como deve viver uma pessoa que sabe que sua vida está em la mano de Deus e que seu tempo é breve? Isso nos leva ao segundo ponto. Por isso devemos receber com gratidão os dones de Deus. O versículo 7 empieza dizendo: anda e come tu pão com gozo e bebe tu vinho com alegre coração, porque tus obras já são agradáveis a Deus. Em todo tempo sejam blancos tus vestidos e nunca falte unguento sobre tu cabeça. Versículo 9: goza de la vida com a mulher que amas todos os dias de la vida de tu vanidade que te são dados debaixo del sol. Todos os dias de tu vanidade, porque esta é tu parte em la vida e em tu trabalho com que te afanas debaixo del sol. E verso 10: todo lo que te viniere a la mano para ser, hazlo segundo tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas, não há obra, nem trabalho, nem ciência, nem sabedoria. Depois de hablarmos de la muerte, del limite humano e de la incertidumbre, Salomão surpreende o leitor e em vez de dizer, então, deixa de viver, Salomão disse: ve
come tu pão com gozo, bebe tu vinho com alegre coração e goza da vida com a mulher que amas. Hermano, isso é muito hermoso, não? E também muito necessário, porque às vezes pensamos que a espiritualidade profunda sempre tem cara de tristeza, que não podemos desfrutar das coisas terrenais que Deus nos ha dado para nós outros. Pero aqui o Espírito Santo nos ensina outra coisa. O creyente não pode receber com alegria, o creyente pode receber com alegria limpia os dones ordinários de Deus. A comida diária, a bebida compartida, a roupa limpia, o aceite sobre a cabeça, a vida matrimonial, o trabalho de cada dia. Tudo isso aparece no texto, não como uma distração mundana, sino como regalo del Deus bueno, como dom de Deus para nós. Hermanos, se é dom de Deus para nós, então podemos desfrutar de todas essas coisas com sabedoria. Podemos sair e comer uma boa pizza, uma lasanha, e podemos dar graças a Deus por isso. Podemos tomar um bom café, sim? Podemos fazer tantas coisas, desfrutar da companhia los unos de los outros. Pero Salomão não está aqui predicando hedonismo cristiano. Não está dizendo vive para o prazer. Está dizendo recebe com gratidão lo que Deus te dá, porque a vida é breve e Deus sigue sendo bueno. Os comentaristas explicam esse texto que Salomão que o creyente está chamado ao gozo, pero não é uma invitação ao desfreno, pero a uma alegria reverente, agradecida, centrada em Deus, reconhecendo que são dones de Deus para nós, bendições, regalo de Deus. Aqui a teologia nos ajuda muito quando nos ensina que a criação não é inimigo do creyente, sino o escenário onde Deus mostra sua bondade e que os bienes de esta vida, quando se recebem em seu lugar correto, são regalos que produzem o coração, que conduzem o coração hacia o dador e não necessariamente lejos de ele. Essa é uma grande ensinança pastoral. O problema não é o pão, o problema não é fazer do pão, o problema é fazer do pão ou da comida um ídolo, um Deus. O problema não é o trabalho, o problema é fazer do trabalho um salvador. O problema não é o matrimônio, o problema é pedir-lhe ao matrimônio lo que só Deus pode dar. Salomão quer ensinar-nos uma vida de gratidão sóbria, não uma vida de culpa permanente por cada regalo recebido, não uma vida de idolatria, sino uma vida que sabe dizer: Senhor, graças por esta mesa, graças por este hogar, graças por este dia, por esse trabalho, por esse matrimônio, por meus filhos, por os pequenos gozos
que viene de tu mano. Lo que Salomão está ensinando-nos nessa manhã, através deste texto, é que necessitamos ter um coração grato delante de Deus, um coração lleno de gratitude. Talvez uma ilustração sencilla nos ajude a captar a enseñança de Salomão. Há pessoas que vivem como se nunca pudieram sentar-se à la mesa. Sempre estão correndo, pensando em lo que falta, angustiadas por el mañana, incapazes de agradecer por lo que hoy tiene delante. Eclesiastés dice: Deus te ha dado pão, dá-lhe graças, cómelo com gozo. Se Deus te ha dado companhia, agradece-la. Se Deus te ha dado um dia mais, não lo desperdices, viviendo como se solo el futuro tuviera valor. Agora devemos dizer algo muito importante para manter a fidelidade bíblica desse capítulo. Salomão habla desde a realidade debaixo do sol. Pero nós leemos esse texto à luz de toda a Escritura. E à luz do Evangelho, sabemos que o coração solo pode desfrutar bem os dones de Deus quando primeiro ha sido reconciliado com Deus por meio de Cristo. Se o regalo ocupa o lugar do dador, esse gozo se corrompe. Pero quando Cristo ocupa o centro, então o pão vuelve a ser pão, o trabalho vuelve a ser trabalho, a família vuelve a ser dom e não ídolo. E os estudiosos subrayan que Salomão não invita al creyente a escapar de las perguntas difíceis, sino a viver fielmente dentro de ellas, descansando sempre em la bondade de Deus, aun quando não pode descifrar todos seus caminhos. Então, a pergunta não é só se desfruta de los dones de Deus, a pergunta é: los recibes com gratitud? Los recibes com reverência? Los recibes como regalo e não como direitos? E se isso é assim, todavia falta uma peça mais. Não só podemos agradecer e desfrutar, também devemos actuar. Isso nos leva ao terceiro ponto. Por isso devemos trabalhar com diligência, caminhar com sabedoria, mientras tengamos tempo. Versículos 11 hasta el versículo 18. Me volví e vi debaixo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tempo e ocasião acontece a todos, porque o homem tampouco conhece seu tempo, como os peces que são presos em la mala red, e como as aves que se enfrentam em laço, assim são enlaçados os hijos de los hombres en el tempo malo, quando cai de repente sobre eles. Também vi essa sabedoria debaixo do sol, a qual me parece grande. Uma pequena cidade e poucos homens em ella, e viene contra ella um grande rei, e lá assedia e levanta contra ella grandes baluartes. E se halla em ella um homem pobre sábio, el qual libra a cidade com sua sabedoria. E nadie se acordava de aquele homem pobre. Então digo eu, mejor es la sabedoria que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada
y no sea escuchada sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. En el versículo 10, dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo segundo tus fuerzas. Essa frase deveria despertar-nos. O texto dice, não dice, como a vida é incierta, da lo mesmo lo que hagas. O texto diz exatamente o contrário. Como a vida é breve, haz bien lo que Deus puso delante de ti. Isso é uma ética de la vocação. Haz tu trabalho, cumpre tu dever, sirve com tus fuerzas. O texto não está ensinando que devemos viver distraídos, viver a médias. Não. O texto, em outras palavras, diz: não postergues sempre lo que deves obedecer hoje, lo que deves fazer hoje. Colossenses 3:20, e nesse texto o apóstolo Pablo disse: e todo lo que hagáis, hacedlo de coração como para el Senhor. E o apóstolo Pablo, em Efésios 5, versículo 15 e 16, añade: mirad pues com diligência como andéis, aproveitando bem o tempo. Isso é exatamente o que vemos aqui, no capítulo 9 de Eclesiastés. A consciência de la muerte não deve produzir pereza, deve produzir seriedade. A brevidade de la vida deve hacer-nos mais diligentes, não mais negligentes. Ayer eu tive o privilégio de participar del cierre de la primeira parte de la capacitação que Magdieles oferece sobre Bíblia e meio ambiente. E nessa ocasião eu dizia a los que estavam conosco algo sobre que marcas vamos a deixar nesse mundo delante de Deus. Quais são as huellas que vamos deixar como cristianos neste mundo? E disso se trata o texto que estamos tratando de considerar nesses últimos versículos. Quando pensamos que a brevidade da vida deve ser-nos mais diligentes, não mais negligentes, estamos pensando nessas marcas, nessas huellas que deixamos no mundo criado por Deus e delante de Deus. Os teólogos, ao falar de la providência e del deber cristiano, muestra que a soberania de Deus nunca cancela a responsabilidade humana, mas bem la fundamenta. Como Deus reina, nosso trabalho não é absurdo. Como Deus reina, nosso deber tem sentido. Como Deus reina, nossos pequenos actos de fidelidade não são inúteis. Luego, los versículos 13 al 18, Salomão conta a história de uma pequena cidade, librada por um homem pobre, pero sábio. Nadie se acordou desse sábio, nadie se acordou desse homem pobre. Isso é profundamente realista. Muitas vezes, a sabedoria não recebe aplausos. Muitas vezes, o mundo honra o ruído, a força, a aparência, o poder,
pero desprecia la quietud, la prudencia y el consejo humilde. Sin embargo, Salomón no cambia su conclusión. Sigue diciendo, la sabiduría es mejor que la fuerza. La sabiduría es mejor que las armas de guerra. Isso, mis hermanos, necessita ser dicho hoy. Vivimos em uma cultura fascinada por la fuerza, com la imagen, com la rapidez, com la exposición, pero Dios sigue estimando la sabiduría. La palabra serena del sabio vale más que el grito del necio. E os estudiosos destacam que Salomão não idealiza a vida. Reconhece que a sabedoria pode ser despreciada, pero aún assim afirma que sigue sendo melhor, que sigue sendo mais valiosa delante de Deus. E o último versículo desse capítulo cierra com uma advertência sóbria. Um solo pecador destruye mucho bien. Hermano, aqui temos uma verdade muito atual. Um pecado tolerado en el corazón puede destruir años de trabajo. Uma decisão necia pode arruinar uma família, um matrimônio. Uma língua sem freno pode romper uma igreja. Um orgulho não mortificado pode echar a perder muito bem. Por isso não basta ser ativos. Há que ser ativos com sabedoria. Não basta com fazer muito, há que fazê-lo lo correto. Em el temor de Deus, com um coração limpo e com ouído atento à palavra de Deus. Por isso não basta simplesmente fazer alguma coisa. Devemos fazê-la com sabedoria e temor delante de Deus. E de novo, aqui o Evangelho nos sostiene. Porque se uno mira sua vida com honestidade, terá que reconhecer, Senhor, quantas vezes he sido esse pecador que destrui muito bem. Pero nuestra esperança está em Cristo. Em Cristo há perdão. Em Cristo há restauração. Em Cristo há uma nova maneira de viver neste mundo roto por el pecado. Em Cristo não só encontramos consuelo para a morte, pero também encontramos sabedoria para a vida. E havendo visto essas três verdades del capítulo 9, chegamos à conclusão. E aqui podemos considerar três aplicações referentes às três verdades grandes e muito sencillas. Nossa vida está em las manos de Deus, não em nossas manos. Segundo, por isso devemos receber com gratitude os dones de Deus. Terceiro, por isso devemos trabalhar com diligência, caminhar com sabedoria, mientras tengamos tempo. Hermanos, nós não controlamos o mañana. Não podemos garantizar os resultados. Não podemos detener a muerte, pero sí podemos viver hoje delante de Deus com fé, com gratitude, em obediência e com sabedoria. E se alguém pergunta como puedo viver assim, a resposta última não está em uma técnica, está em uma pessoa. Solo em Jesus el pecador encontra paz com Deus. Solo em Jesus el coração deixa de buscar salvação en el control. Solo em Jesus
Los dones de Dios vuelven a ponerse en su lugar correcto. Solo en Jesucristo la muerte deja de ser la última palabra. Y las aplicaciones prácticas son las que siguen. Primero, descansa en la providencia de Dios. Deja de vivir como si todo dependiera de ti. Haz tu parte. Planifica, trabaja. Pero recuerda cada día, mis tiempos están en la mano de Dios. Segundo, recibe los dones de Dios con gratitud. Agradece el pan. Agradece por la familia, por el descanso, por el trabajo, por la iglesia, por la salud, si la tienes, y la gracia que te sostiene si hoy estás débil. Y no desprecies los regalos ordinarios del Señor. Y por último, no postergues la obediencia. Si hay algo que debes hacer delante de Dios, hazlo. Si debes pedir perdón, hazlo. Si debes servir, hazlo. Si debes ordenar tu vida, hazlo. Si debes venir a Cristo, hazlo hoy. La vida es breve, pero el Señor sigue siendo misericordioso. Mi oración es que el Señor nos enseñe a vivir no con una ansiedad y desesperación, pero nos enseñe a vivir con fe humilde, con gratitud y con sabedoria neste mundo. Vamos orar? Padre, te damos graças porque em meio de este mundo marcado por el pecado, o Senhor não nos deixa sueltos a la desesperação. As Escrituras nos mostram a Cristo. Cristo reordena nossos afectos, nossa vontade, nossa vida de uma maneira general. Cristo nos dá a sabedoria necessária para viver bajo el sol, pero delante del senhorio de Él. Ayúdanos a reconhecer hoje nossas necessidades delante do Senhor. Talvez entre nós há aqueles que todavia han luchado com dúvidas em seu coração. A vezes, dúvidas quanto a sua própria salvação. E cada um de nós, em verdade, temos nossas próprias lutas diárias. A vezes são externas, pero também internas. A vezes dudamos de tu amor, dudamos de la oferta de la salvação, dudamos de las enseñanzas de las Escrituras. Pero, Padre, ajuda-nos a reconhecer que nada, absolutamente nada nesta vida pode ocupar o lugar ou dar-nos lo que solo tu puedes dar. O sentido último de la vida solo podemos encontrar em Cristo. Não vamos encontrar isto en el trabajo, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en la carrera profesional, en nada de esto. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer la necesidad que tenemos de ti. Y si no somos salvos en Cristo Jesús,
a necessidade que temos de um Salvador. Pedimos a Deus que o dia de hoje seja um dia para seguir pensando em lo que acabamos de compartilhar aqui nessa manhã. Pedimos que o Senhor nos bendiga ao longo da semana em las coisas que temos que fazer, pero que o Senhor nos ajude a manter a mirada hacia a eternidade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.